Muito bem, irmãos, hoje eu começo uma nova série de mensagens intitulada As Últimas Palavras da Cruz. Ao longo da história da humanidade, quando pessoas famosas estavam à beira da morte, era comum posicionar pessoas para registrar as últimas palavras daquele que estava à morte, principalmente de pessoas famosas. Há um ar de propósito, há um senso de autoridade sobre as últimas palavras de alguém que vai morrer, não é? Antes da morte. Há muitas frases e palavras antes da morte de pessoas famosas. Por exemplo, o famoso cantor de reggae Bob Marley, antes de morrer, ele disse: o dinheiro não pode comprar a vida. Foram as últimas palavras de Bob Marley. Nostradamus, um dos profetas mais famosos na história humana, disse: vocês não me encontrarão vivo no nascer do sol. E de fato foram as últimas palavras dele. Antes do nascer do dia seguinte, ele foi encontrado morto. Karl Marx, filósofo revolucionário, socialista, quando perguntado por uma de suas empregadas se ele queria deixar uma mensagem para a posteridade, não é? Como últimas palavras, Marx disse o seguinte: vai embora daqui, últimas palavras são para tolos que nunca disseram o suficiente. E essas foram as últimas palavras dele. Olavo Bilac, brasileiro, escritor, jornalista, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ele disse antes de morrer: deem-me café, eu quero escrever. Getúlio Vargas, na sua famosa carta Testamento, ele escreveu como últimas palavras: saio da vida para entrar para a história. Leonardo da Vinci, um dos mais famosos artistas, pensadores de todos os tempos, um dos grandes artistas da história humana, ele disse antes de morrer: eu ofendi Deus e a humanidade, porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria. Um homem em busca da perfeição, da excelência. Irmãos, as palavras finais são importantes, e nas próximas semanas nós estaremos estudando as últimas palavras que Jesus Cristo disse na cruz. Veja bem, nós não podemos afirmar ou chamar essas de suas palavras finais. Não. Ao contrário de qualquer outra pessoa, Jesus ressuscitou dos mortos, falou muitas outras palavras e ainda fala nos dias de hoje. Amém, irmãos? É por isso que eu estou chamando essa série de As Últimas Palavras da Cruz. Na próxima semana nós vamos considerar palavras de promessa. No dia 26, daqui a 15 dias, o nosso tema será palavras de angústia. No dia 2 de abril, o tema será palavras de vitória. E finalmente, no último domingo antes da Páscoa, dia 9 de abril, nós vamos falar palavras de vida. Agora, se você é um cristão novo, ou se você já tem seguido Jesus por muitas décadas, ouça isso: você nunca deve se afastar da cruz. Nunca se afaste da cruz. Durante as próximas semanas, eu vou chamar sua atenção para detalhes que causam um grande impacto sobre a sua vida, detalhes que vêm da crucificação. Por quê, irmãos? Porque há uma multidão de pessoas que zombam da ideia de que o que aconteceu em uma cruz romana há 2000 anos atrás não é mais importante hoje. Há pessoas que dizem isso. Há pessoas que afirmam que nós vivemos num mundo moderno, com problemas modernos, tais como a violência urbana, o terrorismo, o aquecimento global. Qual é o impacto que poderia ter uma execução romana
acontecida 2000 anos atrás. O que isso significa para nós nos dias de hoje? Muitas pessoas que não conhecem Jesus dizem que o que nós fazemos aqui hoje é um exercício de futilidade, coisa inútil, coisa tola. Mas, irmãos, aqueles de nós que foram transformados pela graça de Deus, reconhecem que a morte de Jesus Cristo na cruz foi o evento central de toda a história humana. A morte de Jesus naquela cruz foi o evento mais importante da história humana. Paulo expressou isso quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Irmãos, à medida que nós nos aproximamos da cruz de Jesus, hoje, eu sinto que nós devemos tirar os nossos sapatos, porque a terra que sustenta a cruz é terra santa. Enquanto estamos diante da cruz, nós vamos ouvir hoje palavras de graça, ditas por Jesus. Então vá até Lucas 23 e ouça ou leia aí silenciosamente. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Essa é a primeira cena. Jesus é crucificado e a primeira palavra na cruz é essa: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Agora avance até João, capítulo 19, os versos 25 a 27, dizem assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, então você está entendendo a cena. Tem Maria, tem a irmã de Maria, que também se chama Maria, e tem uma terceira Maria, Maria Madalena. As três estão diante da cruz, mas ao lado de Maria, mãe de Jesus, está o discípulo, diz o texto, a quem Jesus amava. O texto diz que Jesus disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo que estava ao lado de Maria, Jesus disse: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Irmãos, há três cenas na cruz que eu quero que a gente dê uma olhadinha hoje à noite. Primeiro, nós vamos discutir a oração que Jesus fez para que Deus perdoasse as pessoas. Em seguida, as palavras que Jesus falou para sua mãe. E finalmente, nós vamos ver as instruções que Jesus deu ao discípulo chamado João. Essas três cenas, nós vamos ver que Jesus falou palavras de graça. Primeiro, Jesus definiu graça quando orou por aqueles que o crucificaram. Jesus definiu graça quando orou por aqueles que o crucificaram. Quando ele foi pregado na cruz, as primeiras palavras que Jesus falou foram realmente uma oração. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Agora veja só, estudando um pouquinho mais esse texto, o verbo Jesus disse, no original grego, você vai descobrir que ele está no tempo perfeito, que transmite uma ideia de ação contínua. É como se pudéssemos dizer assim: Jesus disse e continuou dizendo. Jesus disse e repetiu outras vezes. Em outras palavras, parece que Jesus repetiu esta oração algumas vezes. E ao perceber isso nesse texto, eu comecei a imaginar Jesus posicionado ainda sobre a cruz, deitada no chão. Agora Jesus é posicionado sobre a cruz.
2 soldados se colocam no seu lado direito e eles esticam o seu braço até que ele atinja a posição correta. Martelos são posicionados e alinhados com enormes pregos para serem martelados, e eles atravessam a carne das mãos de Jesus. E Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Esses soldados romanos em seguida se posicionam, esticam o outro braço sobre a viga da cruz. Mais uma vez, martelo e pregos são alinhados, eles fazem o seu trabalho, atravessam a carne das mãos de Jesus. E Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Depois disso, eles se direcionam para os pés de Jesus. Eles cruzam um pé sobre o outro, e o soldado posiciona o último prego e crava o prego através da carne dos pés de Jesus, profundamente na madeira. E mais uma vez, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Agora, completamente cravado na cruz, talvez 5 ou 6 soldados levantam a cruz, a colocam na posição vertical, manobram o pé da cruz, até que ele se encaixe perfeitamente naquele buraco que havia sido feito no terreno rochoso. E a base da cruz desliza para dentro do buraco, até que caia lá no fundo, com uma batida seca e repentina. O corpo de Jesus é sacudido pelo impulso. Ele está preso por cravos que atravessaram a sua carne. A dor de sentir todo o peso do seu corpo está em suas mãos, está em seus pés, é dor excruciante. E quando esse terrível primeiro espasmo de dor passa, Jesus abre seus olhos e mais uma vez ele olha para aqueles que o estão matando e ele novamente diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, isso é graça. João capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus era cheio de graça e verdade. Jesus é a graça encarnada. Nós falamos muitas vezes a palavra graça, mas o que graça realmente significa? Há alguns anos atrás eu ouvi uma definição simples de graça, que me agradou muito. Graça é receber algo que eu preciso muito, mas eu não mereço. Isso é graça. Graça é receber algo que eu preciso muito, mas eu não mereço. Para mim, isso tudo é graça. Graça e misericórdia são 2 lados da mesma moeda. A graça é Deus me dando o que eu preciso, mas não mereço. Deus me dá seu amor incondicional, seu perdão pleno e livre. Deus me dá o céu, eu não mereço, mas Ele me dá. Misericórdia é Deus retendo, é Deus não me dando o que eu mereço. E o que eu mereço? Eu mereço o inferno, eu mereço a condenação, eu mereço o julgamento, mas Deus é misericordioso e Ele retém isso. Ao proferir esta oração, Jesus estava provando quem realmente Ele era, o Messias. 750 anos antes, o profeta Isaías profetizou que o Messias, ele seria traspassado por causa das nossas transgressões, ele seria esmagado por causa das nossas iniquidades. O último versículo de Isaías 53 diz, versículo 12, que ele carregou o pecado de muitos, intercedendo pelos transgressores. Irmãos, a palavra intercessão significa orar por alguém. Isso é exatamente o que Jesus está fazendo. Quando ele orou para Deus perdoar aqueles que o estavam crucificando, ele estava intercedendo pelos transgressores. Jesus também estava praticando aquilo que ele mesmo pregava. No Sermão do Monte, Jesus nos ensinou que nós devemos orar pelos nossos inimigos. E isso não é fácil de fazer, não é mesmo? Jesus demonstrou graça quando ele orou e pediu perdão por aqueles que são os seus inimigos, os seus algozes, os seus carrascos. Ele ora por eles.
Ele pede por eles. Quando ele amou os seus inimigos e ele orou no tempo da sua morte, Jesus demonstrou que nós também podemos orar pelos nossos inimigos. Não demorou muito para a igreja produzir o seu primeiro mártir, Estevão. Se você for ao livro de Atos, você vai ver esse homem cristão sendo apedrejado, morto, pela mesma turba que crucificou Jesus. Mas momentos antes de morrer, Estevão fez o que Jesus havia feito. As palavras finais de Estevão foram essas: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos, ele está sendo apedrejado até a morte, porque é um cristão. E ele diz: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Sabe o nome disso, irmãos? Graça. Agora, pastor, o que isso se aplica à minha vida? Qual é a aplicação prática disso? Eu mostro para você. A aplicação pessoal é que Jesus me perdoa por minha participação em sua morte. Vamos juntos? Jesus me perdoa por minha participação em sua morte. Irmãos, essas palavras têm um significado mais profundo e mais amplo do que apenas aplicadas aos soldados romanos há 2000 anos. Essas palavras de Jesus ainda falam comigo, ainda falam com você. Aqui está uma aplicação pessoal: Jesus me perdoa por minha participação na morte dele lá na cruz. Você ainda pode ir a uma colina lá em Jerusalém, na Terra Santa, onde as pessoas acreditam, os estudiosos acreditam ser o monte onde Jesus foi crucificado. Lá existe uma pedra chamada Lugar da Caveira. Ela tem uma imagem que parece um crânio humano, os 2 olhos, o nariz, uma boca. É o lugar onde Jesus foi crucificado. Essa rocha parece assustadoramente o crânio humano. Anos atrás, diz a história, o famoso pregador americano R.D. Lee, ele estava visitando Jerusalém pela primeira vez. Quando seu grupo se aproximava do Gólgota, Dr. Lee correu à frente do grupo. E quando eles o encontraram, ele estava de joelhos. E ele olhava para o monte, que parecia um crânio, esse monte aí. O guia disse: Dr. Lee, você já esteve aqui antes? E o pregador então respondeu: sim, eu estava aqui há 2000 anos, porque eu estava no coração e na mente de Jesus, quando ele pediu a Deus que perdoasse os pecadores. Sim, querido, mesmo que você nunca tenha estado na Terra Santa, você estava lá 2000 anos atrás. Foi por causa de você que Jesus foi levado àquela cruz. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. A Bíblia diz que Deus lançou sobre Ele as nossas iniquidades. Embora nunca tenhamos segurado o martelo ou os pregos que cravaram Jesus na cruz, certamente aquele martelo nos pertencia. Agora, sabe qual é a boa notícia? É que quando você deposita sua confiança em Jesus Cristo, Ele ainda faz essa oração por você: Pai, perdoe o Ronald, ele não sabe o que está fazendo. Pai, perdoe o Billy, ele não sabe o que está fazendo. Pai, perdoe o Roberto, ele não sabe o que está fazendo. Jesus ainda está falando essas palavras de graça para mim e para você e para todos aqueles que se aproximam da cruz. Perdoa, Pai, perdoa, Pai. Mas eu ainda quero chamar a sua atenção para uma segunda cena na cruz, quando Jesus demonstrou graça, quando cuidou de sua mãe. Depois que Jesus olhou para aqueles que o crucificaram e depois que ele orou por eles, o seu olhar se volta para o primeiro rosto que ele viu após nascer, o rosto da sua mãe.
33 anos atrás. Quando ele abre os olhos, ele vê o rosto de Maria, lá em Belém. Ele viu sua mãe. Agora sua mãe está de pé diante da cruz, com outras três pessoas. E nesse ponto, Jesus só tem olhos para sua mãe. Irmãos, é uma tremenda demonstração de graça. Jesus disse para sua mãe: aí está o seu filho. Quem estava ao lado da sua mãe? João. João estava ao lado de Maria. E Jesus estava dizendo à sua mãe que João assumiria o papel de cuidar dela. Após a menção de José, quando Jesus tinha 12 anos, a Bíblia não fala mais de José, marido de Maria. Os estudiosos acham que José tenha morrido muitos anos antes. E aí, como filho mais velho, Jesus tinha a responsabilidade de cuidar da sua mãe. E no mesmo momento em que Jesus estava morrendo pelos pecados do mundo, ele ainda estava cuidando da sua mãe. Olha só, coloque-se no lugar de Maria, por um momento. A vida de Maria mudou, 33 anos atrás, radicalmente. Deus enviou o arcanjo Gabriel para lhe dizer que ela daria luz a um menino. Esse menino era o Filho de Deus. Espantada e chocada, ela responde: impossível. E ela explica para Gabriel, o arcanjo: olha, eu sou virgem, como isso poderia acontecer? Impossível. E Gabriel então lhe diz: nada é impossível para Deus. Quando Jesus tinha 8 dias de vida, Maria e José levaram o menino Jesus ao templo para a circuncisão e para a consagração. Um velho profeta chamado Simeão estava lá. A Bíblia diz que esse profeta foi cheio do Espírito Santo, e ele tomou aquele bebê em seus braços, Jesus, e ele disse a Maria: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, ele diz para Maria: uma espada atravessará a sua alma. Desde o início, Maria sabia que alguma coisa muito grave aconteceria com seu filho Jesus. Isso seria como uma espada atravessando a sua alma, cravada profundamente na sua alma. Eu posso imaginar essa mãe diante da cruz. Finalmente ela entendeu o que Simeão estava falando. A dor dessa mãe pode ser compreendida por qualquer pai ou por qualquer mãe que já esteve de pé ao lado da cama de um hospital com seu filho sofrendo com febre, ou com dor, ou com náuseas, ou seja o que for. Você, pai, entende. Você, mãe, entende o que Maria estava sofrendo. Um comentarista bíblico chamado John Gerhard, ele escreveu sobre os sentimentos de Maria na cruz. Ele diz: ela o vê suspenso, mas não pode tocá-lo. Ela o vê pregado e não pode livrá-lo. Ela o vê pingando de sangue, mas não pode removê-lo. Ela o vê ferido, mas não pode atar suas feridas. Ela o ouve gritar: tenho sede, mas não pode lhe dar de beber. Mães e pais, se você já viu seu filho sofrer, será que você não daria tudo para a dor do seu filho passar para você? Para a febre do seu filho passar para você? Certamente que sim. Eu tenho certeza que Maria sentia da mesma maneira. Mas sabe qual é a coisa surpreendente sobre Jesus? É que ele é que estava tomando a dor de Maria. Ele que estava carregando sobre si mesmo a dor de Maria. E é isso exatamente o que Jesus estava fazendo. Ele estava libertando Maria do seu pecado, da sua tristeza, da sua dor. Ele suportou a sua dor, a sua tristeza. Ele tomou sobre si a dor da sua mãe. E no momento de mais profunda agonia, de mais profunda dor, Jesus cuida da sua mãe. Querido, qual é a aplicação prática disso? O que isso se aplica à minha vida? Aqui está, vamos ler juntos.
Jesus se preocupa. Vamos juntos? Jesus se preocupa com as experiências mais dolorosas da minha vida. É isso que isso significa. Jesus se preocupa com as experiências mais dolorosas da minha vida. Quando o seu coração está quebrado, quando a sua dor é esmagadora, você pode se surpreender sabendo que alguém ainda conhece a sua dor, alguém se importa. Querido, eu estou aqui nessa noite para lhe dizer que Jesus está ciente da sua dor e Ele cuida de você. A Bíblia diz que você pode deixar as suas ansiedades nas mãos de Jesus, por quê? Porque Ele cuida de você. Jesus ainda disse que cada cabelo da sua cabeça está contado. E se você percebe que cada vez que um pardal cai sobre a terra, Deus tem ciência disso, então você pode ter certeza que Deus está cuidando de você. Ele cuida de você. Está passando por algum momento doloroso agora? Você sente como se uma espada tivesse sido mergulhada profundamente na sua alma, assim como Jesus fez por Maria. Jesus abriu seus braços largos na cruz, para que você saiba que Ele se importa com você. Mas há uma outra pessoa ainda de pé diante da cruz. E uma última lição que podemos aprender com essas incríveis palavras de graça. Jesus demonstrou graça quando restaurou João na cruz. Jesus disse ao discípulo: aí está sua mãe. Ele diz para Maria: aí está seu filho. E ele diz para João: aí está sua mãe. Nós sabemos que é João, porque frequentemente João se identifica como o discípulo amado, era João. Jesus estava fazendo mais do que simplesmente dar a João a tarefa de cuidar da sua mãe, gente. Ele estava realmente restaurando João. Volte comigo. Uma noite antes da crucificação, Jesus está reunido com seus discípulos, é a Santa Ceia, é a última ceia. João estava reclinado ao lado de Jesus. E aí Jesus chocou os seus discípulos com 3 palavras, 3 previsões. Primeiro, ele previu que um dos seus discípulos o trairia. Quem será? Quem de nós trairá Jesus? Segundo, Jesus previu que todos os discípulos o abandonariam. Na sua hora de maior necessidade, todos os discípulos o abandonariam. E aí nessa hora Pedro se gabava de que os outros discípulos, eles podem abandoná-lo, Senhor, mas eu nunca vou negá-lo. E aí Jesus olha com tristeza para Pedro e faz a terceira previsão: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Todas as 3 previsões de Jesus se cumpriram. Judas o traiu, Pedro o negou. Mas, irmãos, muitas vezes nós esquecemos todos os outros discípulos, incluindo o próprio João, que fugiram como ratos, saindo do porão de um navio que está naufragando. Fugiram como cachorros vadios no meio da rua, assustados. A gente tende a concentrar o nosso foco na traição de Judas, no fracasso de Pedro, mas João também falhou. João abandonou Jesus. No momento, João se sente o discípulo amado e ele deita, reclina a cabeça em Jesus. Num outro momento, ele está abandonando Jesus. João fugiu de Jesus, mas veja bem, ele não ficou longe de Jesus. Até onde nós sabemos, João foi o único discípulo a estar diante da cruz. Ele voltou para encontrar Jesus na cruz. Certamente João não sabia o que poderia lhe acontecer.
ele poderia ser reconhecido como um dos seguidores de Jesus, ele poderia até mesmo ser levado para uma prisão romana, ou ele poderia estar esperando uma repreensão de Jesus, um olhar atravessado de Jesus, um olhar recriminador de Jesus: você me traiu, ou melhor, você me abandonou, você me deixou. Mas em vez disso, João ouviu palavras de graça. Ali na cruz, Jesus o viu parado, e o que Jesus disse: aí está a sua mãe. Mas há muito mais conteúdo por trás dessa frase. Para ampliar o pensamento, Jesus estava realmente dizendo: obrigado, amigo, por você voltar. Você me abandonou, mas você voltou. Eu o perdoo. Eu o perdoo por fugir. Eu o perdoo por me abandonar. E para lhe mostrar que eu confio em você, eu vou lhe dar uma tarefa importante: cuide da minha mãe. Cuide da minha mãe. A Bíblia diz literalmente que na sequência daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. A ideia de daquela hora em diante é que naquele mesmo instante, o discípulo escoltou Maria até a sua casa, para poupar Maria de ver a agonia de Jesus 6 horas na cruz, até morrer. Queridos, eu acredito que alguns de vocês podem se identificar como João. Como João, você fugiu de Jesus. Ah, ok, você não o abandonou fisicamente, você simplesmente vacilou no seu compromisso com Jesus. A Bíblia tem uma palavra para isso. A palavra é apostatar. Ao examinar seu coração, será que você admitiria que alguma vez na sua vida você já foi mais comprometido com Jesus do que você é agora? Você admitiria que houve um tempo em que você se levantava cedo todos os dias para um momento a sós com o Senhor, em oração, em leitura da Bíblia, mas como João, você se afastou de Jesus? Houve um tempo em que você serviu o Senhor ativamente, serviu o Senhor com alegria, mas algo aconteceu. Talvez você tenha ficado muito ocupado, ou apenas você se afastou frio na fé. Pastor, qual é a aplicação disso para a minha vida? A aplicação é simples. Jesus pode me restaurar se eu encontrá-lo na cruz. Vamos juntos? Jesus pode me restaurar se eu encontrá-lo na cruz. Querido, se você andou afastado em sua caminhada com Jesus, aqui está a aplicação prática. Jesus pode restaurá-lo se você o encontrar na cruz. Foi o que aconteceu com João. Ele abandonou o Senhor, mas ele o reencontrou na cruz e Jesus o restaurou. Você quer ser restaurado? Como João, você conhece o Senhor há muito tempo, mas algo fez você sair do lado de Jesus. Querido, é hora de voltar para a sua preciosa companhia. A Bíblia diz em Tiago 4:8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O melhor lugar para ser restaurado é a cruz. É somente na cruz que você testemunha a altura, a largura, a profundidade e o cumprimento do amor que Deus tem por você. E quando você encontra Jesus lá, a primeira coisa que Jesus diz para você: eu estou tão feliz que você esteja de volta. Eu tenho saudades de você. Eu quero restaurá-lo para um lugar em que você pode novamente reclinar a sua cabeça sobre mim. Agora eu tenho um trabalho para você. Cuide do meu povo. Sirva-me de novo. Eu tenho uma cruz para você. Tome-a e siga-me. Querido, como eu disse no início dessa mensagem, nunca se afaste da cruz. Nunca se afaste. Maravilhosa compositora de hinos, chamada Fanny Crosby, era cega.
mas ela tinha uma visão espiritual muito mais alargada do que a maioria de nós. Ela escreveu uma bela oração que bem poderia expressar talvez o desejo do seu coração hoje. Você estaria disposto a orar essa oração? Fanny Crosby escreveu: quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Queridos, a cruz é o lugar perfeito para cada um de nós encontrar o Senhor Jesus. Se você não é cristão, você também pode encontrar Jesus na cruz. Ele morreu pelos seus pecados, pelos seus pecados, pelos meus pecados. Mas Ele lhe oferece graça, misericórdia, perdão. Eu lembro-me de ler a história de um garotinho. Ele se perdeu no centro da cidade. E ele estava lá chorando, perdido. Uma espécie de policial se aproximou dele, tentou ajudá-lo. E o policial perguntou ao menininho onde ele morava, mas o menino não sabia o endereço, era uma criancinha. No entanto, o menininho se lembrou que ele morava num prédio, próximo a uma igreja. Na fachada dessa igreja havia uma enorme cruz iluminada. Enquanto eles caminhavam pelas ruas, o menino viu ao longe a cruz, e os seus olhos se iluminaram com essa visão. Então o menino disse para o policial: se o Senhor apenas me levar para a cruz, eu posso chegar em casa. Se o Senhor apenas me levar para a cruz, eu posso chegar em casa. Meu amigo, você certamente pode chegar à casa celestial quando você chegar à cruz de Jesus. A cruz é o caminho para casa. Finalmente eu e você estaremos em casa quando passarmos pela cruz de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. 2000 anos atrás, palavras de graça. Jesus perdoa você. Jesus cuida de você. E Jesus restaura a sua vida. Será que não é exatamente isso que eu e você precisamos? Perdão, cuidado e restauração. Chega de fugir, chega de se esconder, chega de usar o que os outros disseram, o que os outros falaram, para ficar longe da sua casa. Volta, filho amado, volta, filha amada, volta para a cruz. Você vai encontrar perdão, cuidado, restauração. Depende de você, depende de você. Lá na cruz, palavras de graça nos revelam o coração de Jesus. Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar a sua vida. Não ande longe da cruz, não ande longe da cruz. Cabeça curvada, os olhos fechados, lembrando que da cruz as primeiras palavras foram palavras de graça. Lembrando que da cruz veio o poder para lhe perdoar, para cuidar de você, para restaurar você. Será que lembrando de tudo isso você poderia dizer aí, sentadinho onde você está: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus.
Senhor, em nome de Jesus, a gente te agradece, porque o que aconteceu numa cruz romana há 2000 anos atrás, ainda traz impacto maravilhoso e poderoso sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Obrigado porque daquela cruz nós podemos ouvir palavras de graça, que trazem perdão, cuidado e restauração sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Viva, querido, viva debaixo do impacto da cruz. Sinta o perdão de Deus, o cuidado de Deus, e permita que Deus restaure a sua vida. Vamos ficar todos de pé, por favor.